é o cuidado com o ambiente em meio ao qual nós vivemos e nos relacionamos. O ambiente da cidade, do trabalho, da família, da espiritualidade, enfim, o cuidado com todas as relações humanas e sociais que compõem a nossa vida nessa casa comum. Conceber essa questão do ambiente como um ambiente vital. A nossa vida depende do ambiente, a nossa saúde depende do ambiente. Quem já foi, por exemplo, em São Paulo? Ao chegar em São Paulo, às vezes não se vê o céu. Aqui nós olhamos para o céu e a gente vê, né? São Paulo não se vê o céu, muitas vezes, porque tudo é de questões ambientais. Importante saber que a igreja já tem se preocupado com esse tema. Em 1979, por um mundo mais humano, preserve o que é de todos. 86, fraternidade. 2002, fraternidade e povos indígenas por uma terra sem males. 2004, fraternidade e água, água fonte de vida. 2007, fraternidade e Amazônia, missão e vida neste chão. 2011, fraternidade e vida no planeta. A criação geme em dores de parto. 2016, casa comum, nossa responsabilidade. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual água, qual riacho que não seca. 2017, fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, cuidar e guardar a criação. O lema é sempre um texto bíblico, o tema também. É mais o lema que tem uma fundamentação bíblica. O tema é mais geral. O que a campanha da fraternidade desse ano propõe? Propõe a conscientização a respeito de como temos cometido o pecado ecológico e, principalmente, nos convida a caminhos pessoais e comunitários de conversão nesse aspecto. Parece que nunca foi pecado
essa relação ofensiva com a natureza, agora se propõe uma conversão a respeito de como temos cometido o pecado ecológico. Destruir a vida é sempre um pecado. Portanto, destruir a vida no planeta é pecado. Em que consiste o pecado ecológico? Consiste no desrespeito ao Criador e sua obra, que é a casa comum. São ações ou omissões contra Deus, contra o próximo e contra o ambiente. Quais são os diversos componentes da ecologia integral? A ecologia ambiental, a ecologia econômica, a ecologia social, a ecologia cultural, a ecologia do cotidiano e a ecologia espiritual. Muito interessante todo esse aspecto. Ambiental estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. A ecologia econômica afirma que o crescimento da economia deve incluir a proteção ao meio ambiente, do qual fazemos parte. Ecologia social diz respeito à atuação de grupos organizados que defendem o meio ambiente e a qualidade de vida humana. A cultural inclui o cuidado com as riquezas culturais da humanidade, atenção às realidades locais e valorização da linguagem popular. A ecologia do cotidiano compreende a planificação urbana que escuta a população, a criação de espaços de convivência, o acesso à moradia, transporte, etc. A ecologia espiritual, todos os elementos materiais são bons, se orientados para a salvação dos seres humanos e de todas as criaturas. Assim, Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis 1, 31. Em que está baseado o modelo de desenvolvimento capitalista responsável pela crise socioambiental? Está baseado na exploração dos patrimônios naturais, na privatização, né? Até da água, na queima de combustíveis fósseis, na expansão desenfreada do consumo e na relação mercantilista da natureza com a natureza. Os problemas ambientais. Para quais problemas ambientais esse modelo de desenvolvimento capitalista tem contribuído? A degradação do solo, o desmatamento, o extrativismo predatório, a poluição, a escassez de água, o comprometimento da biodiversidade com a extinção de algumas espécies e as mudanças climáticas. Quem de nós não já percebeu as mudanças climáticas entre nós? O aumento da temperatura, momentos de pouca chuva. Eu vi, acho que hoje de manhã,
uma reportagem, uma matéria que dizia: a Paraíba começou o ano com 2 açudes cheios, sangrando, e os outros todos em estado crítico. Ou seja, como a falta de água ela é presente em nossa região, que é considerada uma região que não faltaria água, né? O Brejo é sinônimo de água. Em Bananeiras, ano passado, não havia mais água na cidade, foram necessários perfurações de poços. Então, vivemos essa realidade da degradação do solo, do desmatamento. Nós temos municípios aqui na nossa região que não tem mais reserva, não tem mais árvore nenhuma. O município foi praticamente todo desmatado, né? E, por fim, qual deve ser nossa proposta diante dessa realidade? O que a campanha nos propõe? Primeiro, é preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras, nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos. E, por isso, também não há espaço para a globalização da indiferença. Mesmo que ela exista, ela não deveria ter espaço entre nós. Somos convidados a enfrentar e vencer a tentação de fazer uma cultura dos muros. Papa Francisco lembra construir pontes e não muros. Muros no coração, muros na terra, para impedir este encontro com outras pessoas. Pois quem se fecha em si mesmo, à semelhança de uma ostra, quem levanta um muro, quem constrói um muro, acaba escravo dentro dos muros que construiu sem horizontes. Então, estas são algumas das inquietações que a igreja nos traz, que a igreja nos oferece para este tema da campanha da fraternidade. Era isso um pouquinho que eu queria partilhar com vocês, mas poderíamos também ainda lembrar a Escritura, né? A palavra de Deus também traz elementos muito significativos, o magistério da igreja e o que somos convidados a fazer. Então, eu ainda concluo com essas 3 observações. Já lembramos o Gênesis, né? O livro do Gênesis, que trata do tema da criação. A narrativa contempla o ser humano no meio de elementos que, na fé do povo, na fé do Israel bíblico, tem grande importância. Não cabe ao ser humano uma autonomia absoluta em relação aos demais seres criados, mesmo ele sendo o mais importante. A bênção e a aliança não são apenas para o ser humano, mas para toda a carne sobre a terra. O Criador exerce a sua autoridade para proteger e promover a vida das suas criaturas.
O ser humano é chamado a usar todas as potencialidades para cuidar do vivente. E Jesus, no Novo Testamento, afirma que não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir e ou completar esse antigo projeto de fé e de comportamento. Em Jesus e em sua forma de anunciar a boa nova do reino de Deus, traz consigo várias conotações ambientais. Isso se expressa nas parábolas com sementes, árvores e seus frutos, como imagem do reino de Deus. Lembro bem rapidinho as encíclicas que estão relacionadas também com esse tema: a Rerum Novarum, a Mater et Magistra, Populorum Progressio, Redemptor Hominis, Caridade na Verdade, Laudato Si, pensamento social da Igreja sobre essa realidade da vida, da convivência, das relações do ser humano com a obra da criação. E, realmente, agora, por fim, o que somos chamados a fazer. Primeira coisa que é próprio de todas as campanhas, sejam quais forem, divulgar o tema da campanha da fraternidade nos vários setores da sociedade. Divulgar. Hoje nós temos muitos meios à nossa disposição que nós podemos divulgar. Não ficar só dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, e enchendo os grupos de zap de... Depois a gente se aborrece e apaga tudo, às vezes sai do grupo. Olha, eu vou sair porque meu celular não comporta, não suporta tanta informação. Divulgar aquilo que é essencial. Colaborar com pastorais, redes eclesiais e educacionais, organizações da sociedade civil, assumindo soluções concretas em defesa da nossa casa comum. Tomar parte em práticas sistemáticas de educação ambiental nas comunidades, escolas e igrejas. Uma coisa que eu acho muito bonita aqui em Alagoa Grande, as escolas, nenhuma delas permite mais usar copo descartável. E nós, na igreja, muitas vezes, continuamos usando. Nós somos os protagonistas da defesa, fazendo uma campanha da fraternidade com essas preocupações e continuamos usando os descartáveis nas festas de padroeiro, nas reuniões de animadores, etc, etc. Então, trabalhar é essas preocupações, né? Como nas escolas, adotar um estilo de vida profundamente crítico e afastado do consumismo e mais focado em valores duradouros e definitivos. Um tema que está relacionado aqui com esse princípio é a economia de Francisco e Clara, que a gente talvez tenha pouco conhecimento da proposta, mas é algo que está muito difundido e trabalhado com a juventude, esse tema da economia de Francisco e Clara. Aderir à agricultura e agropecuária regenerativas, escolher alimentos saudáveis e sustentáveis,
Só para dar um exemplo, a Pastoral da Criança nasceu com a desnutrição das crianças. E agora a Pastoral da Criança tem que trabalhar a obesidade das crianças, que é que as nossas crianças estão comendo para serem obesas, estão comendo o que não devem, né? Criar, então, aderir e escolher alimentos saudáveis e sustentáveis. Criar grupos de estudo sobre ecologia integral, realizar audiências públicas e debates sobre as causas da crise ambiental. Então, essas são algumas das propostas que, que são apresentadas no texto base, e eu me baseio nessa rápida apresentação num texto do professor Edmilson Trindade, lá de Mari. Ele sempre cuidadosamente se preocupa todos os anos com a campanha da fraternidade e faz uma síntese, né, de principais questões do texto, mas nós também já participamos na assembleia, não, no encontro em Lagoa Seca, no seminário em Lagoa Seca, que no âmbito regional já fez também uma apresentação sobre a campanha da fraternidade. Então era isso, a minha contribuição. Agradeço ao padre Renato, nosso vigário forâneo, pelo convite. Um abraço. Agradecemos ao Padre Bosco. Eu gostaria de perguntar se alguém quer fazer alguma contribuição, quer fazer uma pergunta ao Padre Bosco dentro do tema. Aproveito para pedir que a gente abra as câmeras, para a gente ler, até para tirar uma foto da nossa forma, do nosso encontro. É tão importante, e às vezes, quando está com a câmera fechada, a impressão que a pessoa está só. E essa interação ela é significativa, é importante. Então, por gentileza, abram as câmeras, porque até o Padre Bosco está sentindo. Nós alcançamos, teve um momento que tinha mais de 50 pessoas, não é? Acompanhando a formação. Então, graças a Deus, agradecer aos padres e aos diáconos e aos coordenadores representantes das paróquias que nos ajudaram a abrir este leque de este momento muito importante, muito significativo, preparando para a campanha que terá início na quaresma, dia 5 de março, né? Campanha da Fraternidade. Então, alguém quer fazer uma pergunta ao Padre Bosco, fazer alguma colocação, fique à vontade, o espaço está aberto. Um padre quer falar? Pode ficar à vontade, Padre Marinaldo. Até peço ao senhor que aproveite o ensejo de lembrar aquela proposta que foi dada no encontro da forania, junto com o Padre Bolsa, sobre a questão da planta, ou de fazer a planta, de plantar as mudas, não é? Nesse período durante o ano. Tem um período aí específico para a gente fazer isso nas paróquias. Seria interessante se eu lembrar essa proposta que foi dada também.
Eu penso, Padre Marinaldo, que agora, dentro da campanha, a gente poderia fazer o diálogo com onde nós estamos, né, nas nossas cidades, nas nossas paróquias, com os secretários ou secretárias de educação e, nesse diálogo, perceber se essa prática das escolas já existe, se não existe, a gente poder incentivar, né, para que, de fato, se tome essas medidas. Você imagine todos nós descartamos muito lixo, sobretudo nesse aspecto dos eventos, das festas, das escolas, das celebrações. Aqui mesmo, na nossa igreja matriz, é um problema muito sério, porque tem o banheiro e dentro do banheiro tem água. Então, nós temos aqueles que, até para levantar e para um momento de distração na missa, correm para o banheiro e correm para a água e tomam água e do banheiro vão para a água e da água vão para o banheiro. Isso durante as celebrações é um problema muito sério. Na festa da padroeira, ou habitualmente aos domingos, né, a gente tem uma média de mais de 2.000 copos que descartáveis, né? Então a gente tem feito todo aqui um trabalho para que não disponibilizar mais os copos e cada pessoa que tem necessidade de estar tomando água, trazer sua garrafinha, né? A água permanece lá, tratada, é só utilizá-la, mas a gente não fornecer os copos, porque aí a gente faz um discurso e a prática é outra. A gente tem uma orientação e depois a gente mesmo contraria a orientação que a gente faz. Então, que adianta falar, trazer o problema e depois não colaborar com ele, né? E a outra questão das mudas, eu acho que a comissão precisa ver isso, que não é só plantar. Tem que ver onde vai plantar, tem que ver quem vai cuidar, né, dessa planta, porque você planta e deixa lá abandonada, muitas não vão sobreviver, né? Mas esse tema traz também para todos nós uma mudança de hábito, não só na questão da planta. Na verdade, não se planta, né? Se corta o que está plantado, se destrói a natureza. Então, é uma mudança de hábito. A relação com a natureza precisa de nós realmente uma conversão integral. É um pecado, e aí nós, padres, precisamos também, durante a quaresma, lembrar que é um pecado, né? Você agride, você mata, você destrói a vida, né? Onde estão, onde estão os nossos rios, que eram perenes, agora não existem mais. A gente polui a água que a gente mesmo consome, né? A principal fonte de água de Guarabira, ela é alimentada pelo lixo da cidade, né? Pelo esgoto da cidade. Aí tudo vai na barragem de Araçagi e depois retorna com a água para ser consumida. Mesmo que não se beba aquela água, porque é muito ruim, mas se utiliza para tudo, para tomar banho. Então, você toma banho com a fezes que foi enviada para a barragem. Numa reunião que tivemos em Guarabira essa semana passada, foi tratado esse tema da água e o pessoal de lá constatava que a água não está sendo tratada devidamente. Ela vem para a torneira quase de forma
imprestável para o consumo humano. Então, essas preocupações que a gente precisa ter e lidar com elas, né? Desculpe, me alonguei. Eduarda Soares levantou o braço. Pois não. Bom dia a todos. Eu sou professora aqui em Alagoa Grande, né, de uma escola particular, e desde antes da pandemia que a gente pedia que os alunos, cada um tivesse seu kit de higiene pessoal. Isso inclui a garrafinha, o copo, né, para eles não estarem usando o do colega e nem a gente disponibilizando copo descartável, né, que o consumo é imenso. Quando a gente disponibiliza, então a gente perde o controle de quantidade. Então, desde a pandemia, intensificou, né, essa cobrança pela garrafinha, pelo material pessoal, né, do aluno. Isso eu falo como escola particular, certo? O município, eu não posso responder pelo município, mas eu acredito que tem, sim, essa cobrança também pela sua garrafinha, pelo seu copo. E dentro da escola em que eu trabalho, a quantidade de copo usada antigamente, né, diminuiu bastante, até porque nas festinhas que a gente faz também, a gente cobra que eles levem o seu copinho, a sua garrafa, para que esse número venha a diminuir. Até o uso entre os funcionários da escola, a gente também tentou diminuir, usa xícara, né, de louça, de vidro, justamente copos também, cada um tem a sua garrafinha, o professor tem a sua garrafinha, justamente para diminuir essa quantidade. Então, na fala de Padre Bosco de reunir, né, a questão dos representantes da educação dos municípios, eu acho importantíssimo para esse tema, até porque as escolas podem ser um canal, né, de divulgação muito importante para as famílias, alcançar muito mais famílias. Então, era isso que eu queria dizer. Padre Bolso quer fazer alguma colocação sobre isso, padre? Ainda? Não, eu acho que realmente é um caminho para a gente atingir, né, muitas pessoas, atingir as famílias, fazer esse trabalho de educação. E, como a Eduarda lembrou aqui, aqui na paróquia também, nos encontros de animadores, de catequistas, que tem sempre o famoso lanche, né? A gente disponibiliza copos de vidro. A gente não utiliza descartável. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Pois não. Maria, abre o microfone, Maria de Lourdes. Pronto, pode falar. Como o senhor falou dos rios, aqui no nosso município, o nosso rio é uma fonte de esgoto. Tudo cai, é jogado nesse rio. E está abandonado, cheio de plantas, completamente abandonado. Se houver uma chuva pesada, vai ser um desastre. Certo. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Não? Pois não, Vamberto. Pode falar. Abre o microfone. Isso. Bom dia a todos. Essa questão de plantação de árvores, né, um tempo atrás em Alagoinha já teve. Inclusive, eu acho que a única planta que tem conservada desse tempo é no Cedrão, lá por trás onde era a escola, no sítio lá do município. Então, seria uma boa que realmente o pessoal se preocupasse com isso, né? E como o Padre Bosco colocou aí, que além de plantar, que se adotasse essa planta, né, para que não deixasse jogada, né? E outra questão que eu queria frisar também, é essa questão do pessoal estar saindo para beber água. Eu moro em João Pessoa e aqui também é recorrente. O que acontece aí, acontece do mesmo jeito aqui. Quando termina a missa, é uma montoeira de copo descartável jogado lá na lixeira, que poderia ser evitado com o uso da garrafinha.
Muito bem. Mais alguém? Bem, eu quero. Vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é a socialização do planejamento paroquial, né? Que está estabelecido pela Diocese, esse momento de socialização do planejamento. Então, cada padre pode que está presente, eu acho que o padre Paulo não está, porque está de férias. Padre Silva, eu acho que está até de férias, não sei, mas está participando da reunião online, né? Os padres podem cada um falar um pouco e pode colocar a programação, disponibilizar no grupo da Forania. A sua programação, o que tem, foi preparado pela paróquia para 2025. Cada padre que. Padre, precisa mencionar. Padre Reinaldo quer começar? Padre Reinaldo? Alô, olá, todos estão escutando? Bom dia. Bom dia. Bom dia ao Padre Renato, bom dia a todos os padres presentes, bom dia também a todos que estão participando deste momento. Aqui na nossa paróquia, nós nos organizamos para fazer a Assembleia Paroquial no próximo dia 18 desse mês de janeiro, de modo que a gente ainda não está com em mãos o nosso planejamento para esse ano. Nós só teremos o nosso planejamento a partir desse mês de janeiro. Algumas atividades já são fixadas, né, como festa de padroeiro e também algumas outras atividades que são próprias do ano, mas ainda não temos as datas já estabelecidas de outras atividades como encontros que são próprios dos grupos, não. Aproveitando a oportunidade, o Padre Marinaldo esse dia estava falando sobre a questão daquela data que foi combinada como forania. Eu acho que era muito interessante. Daqui para a próxima semana, eu entrei em contato com cada padre para a gente ver a data para colocar nos calendários, porque senão, se deixar para a última hora, vai ficar complicado, né? Por exemplo, No nosso caso, a data que ficou combinada dentro da festa do padroeiro ficou para o dia 22, que seria a Romaria, não é? Ficou dia 22 de fevereiro, que é a nossa Romaria. Aí essa data ela já está estabelecida. O nosso calendário com as datas dos grupos, ou seja, encontro do SCC, encontro da JC, renovação do apostolado, essas datas mais particulares, nós ainda não fechamos em virtude da Assembleia Paroquial. eu vou entrar em contato com os padres para ver, o senhor está dizendo a data, mas até porque ficou também combinado, cada um desses encontros, um dos padres iria presidir a missa ou a novena, não é? Cada um desses. O senhor vai presidir lá na Boa Viagem, assim por diante. E cada um vai presidir numa paróquia diferente. Aí eu vou entrar em contato com cada padre para ver essa questão da data, para colocar no calendário e fechar isso até a semana que vem, o calendário da forania, esse aspecto aqui. Viu? Sim. O Padre Bosco já está certo, que é a segunda-feira que o Padre Reinaldo vai presidir, vai ser a data da forania. O Padre Reinaldo está o dia 22, mas vou combinar depois com ele para ver qual dos padres. Aí tem Padre Marinaldo e tem Padre Paulo para a gente ver essa questão das datas também, e a Lagoinha. Mas aí eu entro em contato no privado e depois repasso para todo mundo, tá bom? Padre Marinaldo, Vossa Excelência. Obrigado, Padre Reinaldo. Obrigado. Muito obrigado.
Pode fazer o seguinte, padre. Depois você pode enviar para o grupo da Forania. Até quando tiver já tudo fechadinho, pode enviar para o grupo da Forania. O senhor, o padre Reinaldo e assim por diante. Podem colocar no grupo da Forania. Viu? Obrigado, padre Marinaldo. Depois, quando tiver concluído, você pode enviar para o grupo da Forania com o padre Reinaldo também. Padre Bosco. Então, aqui nós não conseguimos também ainda fazer a assembleia, porque o mês de dezembro não, muito antes, a gente tem uma atividade muito intensa voltada para a festa, novenário da nossa padroeira, e ficamos com essa preocupação de fazer a assembleia paroquial, porque é o momento em que a gente vai trazer toda a temática diocesana da Assembleia, como foi realizada, e também a questão das nossas agendas, sobretudo esse ano, com o tema do jubileu, né? A gente sabe que vai ser um ano de muitas atividades, tanto paroquiais como diocesanas, mas estamos ainda para definir nossa Assembleia Paroquial.
Obrigado, Padre Bosco. Assim que tiver, o senhor coloca, disponibiliza também no grupo da Forania. Diga, Padre Marinaldo. É o dia da forania, que a forania vai estar reunida, entendeu? Essa data ficou certa, porque o que foi combinado é que, vendo a dificuldade que alguns padroeiros eles têm inúmeras comunidades, é o caso, por exemplo, de São José, é o caso de Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição, né? São os que têm mais assim padroeiros. Então, aí foi pensado, foi uma sugestão sua, que ao invés de ser no dia do padroeiro, que a gente tirasse um dia da novena e fosse toda a forania, entendeu? Os padres da forania, os diáconos estivessem onde eles, na medida do possível, o povo que possa e queira ir. Não é obrigado, não é, mas é para a forania, aquela noite. Seria a noite da forania. Eu disse até assim, que se a forania vai estar naquela noite, eu acredito que não havia necessidade de ir com outro padre outra vez durante a novena, se já foi naquele dia. É uma opinião minha, né? Mas aí ficou combinado daquela data a forania estar reunida. E aí foi sugerido de preferência que fosse em uma segunda-feira dentro da novena. Por isso que o padre Busco já colocou o padre Reinaldo, que estava numa das segundas-feiras, na novena da Boa Viagem, para presidir lá. Entendeu? Não, é uma segunda-feira dentro da novena. O padre Busco já está certa a data. Eu vou passar logo, que eu vou entrar em contato com cada um para definir a data, quem vai celebrar, aí passa o calendário. Na próxima semana todo mundo vai ter o calendário. Viu? Já atualizado com essa informação. Sobre a Lagoinha, nós fizemos a Assembleia o ano passado, dia 16 de novembro. Assim que terminou a Assembleia Diocesana, nós realizamos a Assembleia Paroquial, né? Ainda antes da Assembleia da Forania. Foi realizada na comunidade São Sebastião do Cedrão, começou pela manhã, terminou à tarde, com a presença de todos os coordenadores das comunidades eclesiais missionárias dos setores e das pastorais. Lá em Cedrão, nós, observando a programação da diocese, foi feito o calendário da paróquia, foi feita a atualização de algumas missas e horários a pedido dos animadores, foi marcado, foi visto as datas, foram vistas as datas diocesanas, também a da forania. Foi observado também a questão da realização durante a quaresma de dias de espiritualidade. Todos os domingos da quaresma nós teremos dias de espiritualidade para grupos, para as comunidades e para grupos específicos da nossa paróquia. Foi organizada a questão, observando aquelas datas dos 2 momentos de missão, estabelecida a realização desse trabalho missionário de toda a paróquia. Foi programado 2 grandes missões sobre a pastoral do dízimo, para a questão do dízimo no início do ano, em janeiro e em julho. Foi combinada essa organização. Também foi vista a questão da catequese, reestruturada o calendário da catequese com o início e com a dinâmica da nova coordenação da catequese, observando tanto a formação da forania como a formação da paróquia. Foi observada as 2 grandes romarias, que são caminhadas em espírito do ano jubilar, que é a Romaria de São Sebastião do Cedrão, que vai acontecer dia 26 de janeiro, de uma comunidade para outra, e a Romaria que acontece na terça-feira da Semana Santa, que é para o Cruzeiro de Nossa Senhora das Vitórias, na cidade de Alagoinha. Quem passa do lado vê o alto, o Cruzeiro de Nossa Senhora das Vitórias. Além disso, também o calendário da formação interna da catequese, o calendário do Oratório de Padre Pio, que é uma formação semanal que a paróquia promove para os animadores, uma formação através do sistema remoto, através do MIT. Também as datas de formação para a pastoral do dízimo e as datas de formação dos animadores, que se dão, essas datas estão dentro do 4º sábado, como a Diocese orienta,
no quarto sábado pela manhã, no Centro Paroquial do Pastoral, o Padre Antônio Francisco de Barro Ramalho. Além disso, as celebrações, as festas de padroeiro, o andamento do trabalho missionário, a ação missionária, a realização das missões específicas de cada comunidade, em vistas num trabalho de comunhão com os setores da paróquia, destacando este ano 2 comunidades, porque nós estaremos celebrando o centenário da canonização de Santa Teresinha. Em Alagoinha, nós temos 2 comunidades dedicadas a Santa Teresinha, que é a comunidade Santa Teresinha de Tabocas e a comunidade Santa Teresinha do Panorâmico. O Panorâmico é uma festa grande que acontece na praça ao ar livre. E destacando porque esse ano nós estaremos celebrando o centenário da canonização de Santa Teresinha, além da questão propriamente da formação específica para cada pastoral, e aí vai se contemplando não somente no aspecto da forania, mas também no aspecto do calendário elaborado da paróquia, já com aqueles que vão dar a formação no decorrer do ano. Eu vou ainda dar uma olhada no calendário daqui, vou enviar em breve, vou colocar em breve no grupo da forania, o calendário da paróquia de Alagoinha, estabelecendo as datas do percurso do ano, como acontece aqui. Nós já temos o calendário já está preparado de janeiro a dezembro de 2025, com as celebrações, com tudo que vai acontecer na paróquia. Então, eu vou socializar depois no grupo da forania para todos. Bem, isso aqui é uma síntese de um pouco do que foi combinado. Já está marcada a data da festa padroeira, de quando começa e termina. A comissão da festa padroeira já começa a trabalhar em fevereiro, porque a gente sempre passa trabalhando durante o ano para organizar a festa padroeira. E, bem, é isso. Não sei. Aí eu vou colocar depois no grupo da forania. Sobre a forania, nós temos agora um novo casal setorial do SCC. Não sei se eles estão aí, se estão participando. Também estão. A gente quer dar as boas-vindas ao casal, que agora integra a nossa forania, e também perguntar aos representantes da forania de pastoral se tem algum aviso, alguma colocação sobre calendário, atividades do ano de suas respectivas pastas, de suas respectivas coordenações. Alguém gostaria de dar algum aviso? Só lembrando que terça-feira tem um compromisso da forania, que é a escola catequética. Peço que divulguem. O tema será sobre o ano jubilar, será ministrado pelo Padre Lucas, reitor do Seminário de Teologia da Diocese, seminário que está em João Pessoa. Alguém quer fazer alguma colocação, dar algum aviso para a gente concluir? Não? Desde já, muito obrigado ao Padre Bosco pela gentileza de fazer a exposição. O Padre Bosco que participou da formação, acho que foi em Lagoa Seca, Padre? A formação com os bispos, com os padres, com os coordenadores diocesanos de pastoral. Nós sabemos que o Padre Bosco, coordenador diocesano de pastoral, incansavelmente, é um peregrino, é um verdadeiro peregrino, porque Padre Bosco consegue estar em todos os lugares, em todos os eventos, acho que é quase que um milagre. Nem eu, que sou devoto de Padre Pio, consigo estar em tantos lugares ao mesmo tempo, e ele consegue. Eu acho que tem. Ele está escondendo o jogo. Mas muito obrigado, Padre Bosco, pela gentileza da formação, de nos ajudar nesse dia. Eu acho que é importante aquilo que o Padre Marinaldo dizia, a questão de pensar como a parte da experiência que já existe em Alagoa Grande, essa expansão na nossa forania, porque a experiência da forania ela pode chegar à diocese, como também aquilo que o padre mencionava, a importância de acompanhar, porque não é somente chegar lá e plantar, né? Mas é preciso que se faça um processo de acompanhamento para que a gente caminhe bem. O padre quer fazer alguma colocação ainda, Padre Bosco? Não, obrigado. Muito obrigado. Pronto, então vamos concluir. Padre Manaldo?
Padre, ótimo. Isso, muito bom. Obrigado, Padre Marinaldo, também pela atenção. E agradecer a todos os padres presentes, aos diáconos presentes e aos coordenadores e membros de comunidades e pastorais que também se fizeram presentes. Hoje, mais de 50 pessoas participaram da formação. Muito obrigado a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria José está lembrando que as atividades da Pastoral da Criança começam hoje, com a primeira reunião às 3 horas da tarde. Agora ela não disse o local. Não sei o local da reunião. Está aí. Se quiser falar, o local da reunião. Acho que é Zezé. Será onde a reunião? Pode falar. Vai ser no centro da Casa Comunitária Nossa Senhora Menina. Tá certo. Na Rua Antônio Messias. O Antônio Messias, Alagoinha, tá bem. O Senhor esteja convosco. Na intercessão do coração santo e imaculado da Mãe de Deus, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Bom dia a todos, bom dia, abençoado e um santo domingo.